E aí, dropados, tudo certo? Dan Félix aqui. E esse vídeo é para 3 tipos de gente ao mesmo tempo. Primeiro, para você que está no Brasil pensando em vir para Portugal. Segundo, para você que já está aqui meio perdido com essas leis novas que todo mundo comenta, mas ninguém explica direito, ninguém entende. E terceiro, para você que só vê vídeos de YouTube e fica naquela dúvida, meu irmão, ainda vale a pena ou já era? Hoje eu não vou só explicar lei, não vou ficar recitando artigo, número e parágrafo que ninguém entende, até porque eu não sou advogado e isso eu vou deixar aqui para a gente ver daqui a pouquinho. A ideia aqui é reagir a um vídeo do Eliezer com o advogado Vasco, mas traduzindo tudo isso para a vida real de imigrante. O Eliezer é um youtuber muito famoso, bem conhecido mesmo, e ele é um cara de muito bom caráter. E o Vasco resolve os documentos do Eliezer, de imigração e etc. Agora, isso é muito importante saber, porque pode mudar de verdade os teus planos. O que é que muda para a tua família? O que é que muda para o teu bolso? Para o nosso. Eu também sou imigrante, eu estou aqui também, então isso também serve para mim em muitas coisas que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. E aqui eu também ainda vou puxar alguns comentários do próprio vídeo deles para costurar bem essa conversa. Eu vou deixar o link do vídeo para você, depois que assistir esse aqui, se você quiser ver na íntegra, você vai lá e vê. Porque os comentários que estão lá, que a gente vê nesse vídeo dele lá, é importante para a gente sentir o que é que o povo sente de verdade. É ali que aparecem mesmo as histórias reais, as dúvidas reais, o medo real. Então, vale a pena comentar aqui. Para começar, olha esse trechinho em que o Eliezer lembra como era 2018. Eu já morei em Portugal em 2018 e naquela época tinha uma maneira de vir como turista e se legalizar através de contrato de trabalho. E foi a maneira que eu vim. Naquela época Portugal era a terra dos documentos. Era muito mais fácil conseguir documentos. E ainda tem esse outro trecho aqui também. Como tem tanta coisa nova, eu já vou falar sobre lá em 2018, quando eu vim para Portugal, eu vim com aquela manifestação de interesse, aquele artigo 88, que você chegava como turista e você ficava como turista e que conseguia o contrato de trabalho. Percebeu o tom da nostalgia? Aquele jeitinho de quem está lembrando de algo bom que não existe mais? Bom, eu me lembro também, eu cheguei em 2017, me dá também nostalgia. Ele fala como se fosse quase era uma vez, Portugal era a terra dos documentos. Mas o que isso significa na prática? Deixa eu te explicar de um jeito bem simples. Antes funcionava mais ou menos assim. Você comprava uma passagem de ida e volta para Portugal, vinha como turista, aqueles 90 dias que brasileiro pode ficar sem visto e tal, chegava aqui, conhecia o país, arrumava um contrato de trabalho, aí fazia uma coisa chamada manifestação de interesse. Eu fiz isso. A manifestação de interesse era tipo assim, você mostrava para o governo português que tinha interesse em ficar, que tinha conseguido um trabalho e pronto. Você conseguia se legalizar já estando aqui. Era praticamente entra, vê se dá certo e se der, a gente legaliza você depois aí. Então, vê aí no que é que vai dar, se você vai se adaptar mesmo. Só que muita gente veio assim, inclusive eu, né? Como eu já comentei. Muita gente mesmo. Talvez você que está me vendo agora tenha vindo exatamente desse mesmo jeito. Ou talvez conheça alguém que veio assim. E é justamente aqui que a ficha precisa cair. Essa porta fechou. Hoje não tem mais esse modo de vem como turista, depois vê o que vai dar, depois dá um jeito e tal. Mas sabe o que é pior? Tem uma galera que ainda consome vídeos de 2018, 2019, 2020, como se fosse tutorial válido para 2025 ou 2026, que vai chegar aí, não é? A pessoa assiste aquele vídeo antigo no YouTube, acha que ainda funciona, cria um plano inteiro em cima de uma regra que já morreu faz tempo, compra passagem, chega aqui e aí se assusta. Eu vi um vídeo, um comentário de uma pessoa que chegou aqui faz 12 dias atrás e disse que não estava sabendo de nada. É tipo você aprender a dirigir num vídeo de 2018 e só descobrir em 2025 que as regras de trânsito mudaram todas. Para não parecer exagero meu, vamos ouvir o próprio Vasco, que é advogado especializado nisso, em imigração, explicando o fim da manifestação de interesse e também o fim de outro visto importante, o visto de procura de trabalho. Vamos ver aqui. Quais são as outras alternativas de visto, Olha, aliás, que ainda tem... Certo, não acabou apenas a manifestação de interesse, acabou também... Eu compreendo, por um lado, que a manifestação de interesse tenha terminado. Não sou tão crítico quanto sou noutros aspectos relativamente ao governo, porque eu acho que, na maior parte dos países do mundo, as pessoas, quando querem emigrar, se eu quiser ir para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou sei lá, para a Suíça, a maior parte das pessoas, os países, exigem papéis. Ou seja, as pessoas têm que pedir, têm que requerer uma autorização de residência, têm que requerer um visto,
e, portanto, não podem entrar num país como turistas, não é? E depois ficarem. Compreendo que isso tenha terminado, ou seja, não sou tão crítico assim quanto a essa medida, digamos assim, quanto ao fim da manifestação de interesse. Mas sou absolutamente crítico quanto ao fim do visto para procura de trabalho. Até há pouco tempo existia o visto para procura de trabalho que permitia às pessoas virem conhecer Portugal, virem procurar um emprego e depois, se encontrassem esse emprego, pudessem ficar cá a trabalhar. Já vinham com agendamento, isto permitia ao governo português saber quem entrava, por onde entrava. Quando ele comenta sobre o fim da manifestação de interesse, ele até entende a decisão do governo. Dá para entender mesmo. Por quê? Porque, de fato, quase nenhum país do mundo aceita essa lógica. Entra como turista e fica para sempre. Realmente foi uma exceção. A maioria dos países exige que você venha com visto certo antes de embarcar no avião. E isso é para praticamente todos os países do mundo. Portugal abriu as portas, fez desta forma, deu certo enquanto podia, foi bom enquanto podia. Quem entrou, entrou. Agora, o problema é que entrou todo tipo de gente e a gente sabe disso. Mas quando ele fala do fim do visto de procura de trabalho, aí dá para sentir que ele discorda de verdade. Porque o visto da procura de trabalho é um pouquinho diferente. Olha só como funcionava. Você pedia esse visto ainda no Brasil, o governo português te dava uma permissão oficial para entrar no país especificamente para procurar emprego. Você não vinha na aventura, vinha com um papel já na mão. E o Estado já sabia quem estava entrando, por onde, por quê, para fazer o quê e tal. Aí você chegava aqui, tinha um tempo, geralmente alguns meses, para procurar trabalho, fazer entrevistas, conhecer empresas. Se você conseguisse um emprego, pronto, ficava. Se não conseguisse, tinha que voltar. Simples, legal, organizado, sem estresse. Era um tipo de pode vir, tentar, mas oficial, sabe? O governo te dava uma chance, mas uma chance aí controlada. Isso eu acho legal. Só que isso também acabou. E agora, o recado do governo português é muito direto e muito claro. Quer vir? Vem do Brasil já com visto certo ou contrato de trabalho certo. O espaço para improvisos aí já diminuiu e muito. Antes, Portugal era tipo aquela festa que você podia aparecer sem ser convidado, e se o dono da casa gostasse de você, você ficava. Agora, virou festa com lista. Ou você está na lista antes, ou simplesmente não entra. E essa sensação de estão fechando o cerco, de tá ficando mais difícil, aparece forte nos comentários. Olha esse comentário aqui. A Maria Silvia, 68, diz assim: essa medida de aumentar o tempo de residência até obter nacionalidade é para evitar que fujam para outros países europeus. Esse comentário resume o que muita gente sente. A impressão que dá é que Portugal está dificultando tudo, está colocando mais obstáculos para segurar quem está aqui amarrado pelo tempo de residência, ou seja, para segurar aqui. Porque funciona assim, se você precisa ficar 5 anos aqui para pedir nacionalidade, talvez até você aguente, mas se aumentar para 7 anos, você fica preso aqui por mais tempo, mesmo se quiser ir para a Alemanha, França, qualquer outro país aqui da União Europeia. Se essa era mesmo a intenção do governo, ou se virou só uma consequência da lei, aí é outro debate. Um debate político, econômico, tem muita coisa envolvida. Mas que a sensação de quem está aqui é exatamente essa, isso aí é verdade. E aí a gente entra numa parte que pega onde mais dói, família. Agora eu vou falar de uma coisa que mexe muito com o coração das pessoas. Se você tem família no Brasil, pai, mãe, marido, esposa, filho, preste atenção nessa parte porque mudou muita coisa. O reagrupamento familiar é o nome bonito, o nome oficial, para você trazer sua família para morar com você aqui em Portugal. Parece simples, né? Você chegou, se estabeleceu, trabalha, paga suas contas, agora quer trazer quem você ama. Faz todo sentido. Mas é exatamente aqui que a coisa complicou muito. Antes de eu comentar, ouve esse pedaço aqui do Vasco, que é o advogado, com calma, porque tem um detalhe muito importante. E agora também tem mudanças no reagrupamento familiar ou continua a mesma coisa? Acabou o reagrupamento familiar? Como é que vai funcionar Não acabou o reagrupamento familiar, mas tem novas regras. Se vocês me perguntarem assim, eu estou em Portugal sozinho, tenho filhos menores de idade, eles podem vir para Portugal ou não podem? Como é que é? Os seus filhos menores podem vir para Portugal sem nenhum problema. Não têm que requerer nenhum visto, nenhuma autorização de residência enquanto estão no Brasil. Podem fazê-lo cá sem nenhum problema. Filhos menores não têm nenhum problema. Cônjuges com filhos menores também podem vir para Portugal e requerer cá o reagrupamento familiar
sem nenhum problema. Agora, o problema começa aqui, isto de facto sofreu algumas alterações, esta matéria, significativas. Pais, imagina você que está cá a morar em Portugal, quer trazer os seus pais para cá morar ou quer trazer os seus filhos maiores de idade. Esta matéria sofreu aqui uma alteração significativa, porque obriga a que o cidadão que está cá a residir em Portugal, para que possa trazer os seus pais, por exemplo, e os seus irmãos ou os seus filhos maiores de idade, obriga a que esteja cá a residir há pelo menos 2 anos em situação regular. Isto é de facto uma alteração significativa que antes não existia. Por outro lado, também os cônjuges, quando eu digo cônjuges, podem ser pessoas do mesmo sexo, sexo diferente, não tenho nenhum problema cá em Portugal. Bom, mas estes cônjuges, se não tiverem filhos menores ou incapazes, porque à incapacidade aplica-se o mesmo regime, e este cônjuge só pode vir para Portugal, requerer o reagrupamento familiar, claro que poderá requerer uma autorização de residência, um visto e depois uma autorização de residência por si próprio. Sim. Mas se quiser o reagrupamento familiar, o cidadão que está cá em Portugal tem que estar a residir cá de forma regular há pelo menos 15 meses. Portanto, isto é significativamente diferente. E por outro lado, para que possa ser um bocadinho mais claro, imagine que você chega hoje a Portugal e é limitida agora uma autorização de residência. Você chega hoje a Portugal para que a sua esposa possa requerer uma autorização de residência por reagrupamento familiar. Vocês tinham que ter residido 18 meses em Portugal, no Brasil, antes da sua chegada. Bom, é regra para tudo que é lado. Parece que criaram regra para cada tipo de situação, e é isso mesmo. Mas se a gente tirar o juridiquês, tirar essa linguagem complicada de advogado e traduzir para o português simples, fica mais ou menos assim. Filho menor de idade, criança, adolescente, ainda é relativamente tranquilo de trazer. Ou seja, você vem, pega os documentos, depois traz teu filho e faz o reagrupamento. Continua sendo prioridade. Agora, cônjuge, sem filho, tipo, só você e seu marido ou sua esposa, sem criança no meio, aí já começa a complicar. Tem mais exigência, mais burocracia, mais papel para preencher. Pai, mãe, filho maior de idade, filho que já tem 18 anos ou mais, aí já vira novela. Você tem que provar um monte de coisa. Quanto tempo você já mora em Portugal de forma legal? Quanto tempo você conviveu com aquela pessoa no Brasil, que você tem condições financeiras de sustentar ela aqui, que você tem casa com espaço suficiente e ainda tem que esperar mais de 1 ano depois de estar legalmente aqui. Na prática, sabe o que significa? Significa família separada por muito tempo. Isso não é só teoria de advogado, não. Não é só papel, não é só lei escrita. Isso é a vida real, é o que está acontecendo aqui todos os dias. E esse clima, essa angústia aparece em comentários curtos mais certeiros, como esse aqui, ó. O Bugalu 3D fala, resumindo, vamos para a Espanha. Esse comentário é praticamente um suspiro de cansaço. É tipo, se é para sofrer com burocracia, se é para esperar anos, talvez seja melhor tentar já outro lugar. Espanha, Itália, França, tanto faz. Eu estou aqui desde 2017, consigo entender perfeitamente esse sentimento que essa galera tem aí. Portugal continua sendo um país muito bom em vários aspectos, principalmente segurança, qualidade de vida, tranquilidade no dia a dia. Mas está, sim, mais caro, mais exigente e mais burocrático do que era antes. Bom, beleza então. Então já entendemos que ficou mais difícil entrar em Portugal. Também ficou mais difícil trazer a família. Mas tem mais. Agora vem outra pancada importante, a nacionalidade portuguesa. Esse passaporte vermelho que todo mundo quer, inclusive eu, né? Antes a conta era simples, 5 anos de residência legal em Portugal, você pedia a nacionalidade e pronto. Agora passa para 7 anos. Já são 2 anos a mais, 2 anos que você vai ter que esperar além do que esperava. Agora deixa o Vasco te explicar isso melhor, porque é uma mudança técnica muito importante que vai afetar muitas pessoas. Vamos ver aqui. Tá, agora vamos falar da nacionalidade, que para mim foi uma das maiores, né, que teve, né, que antigamente era 5 anos de residência você conseguia a nacionalidade, agora... Verdade. Você já vai ser abrangido por essa alteração, porque no que diz respeito a cidadãos de países nacionais, de países de língua oficial portuguesa e cidadãos de Estados-membros da União Europeia, vai haver aqui uma alteração que não é tão complicada, como é má, mas não é tão complicada como para outros cidadãos de outros países. Então dizia eu que vai haver esta alteração, o prazo passa de 5 para 7 anos. E este prazo de 5 anos que hoje existe tem em conta
o tempo da manifestação de interesse, por exemplo, não é? Ok. Nós hoje, uma manifestação de interesse demorava muitas vezes 1 ano ou 2 anos Sim, a ser sim. concluído esse prazo. Mas esse tempo de espera, 1 ano, 2 anos, o que fosse, já era tido em conta para o prazo dos 5 anos. Sim. Agora, não só aumenta para 7 anos, como aquele período de tempo que as pessoas estão à espera da autorização de residência não é tido em conta. Nossa. E, portanto, é muito mais pesado, é muito mais difícil e mais complicado. Então, na teoria, 7 anos. Na prática, vai para Pode ser mais. Olha só, imagina essa situação. A pessoa já está aqui há 4 anos, trabalha todo dia, paga imposto todo mês, contribui com a economia, tem família, está integrada, e de repente o alvo da nacionalidade anda 2 anos para frente. É como se você estivesse correndo uma maratona de 5 quilômetros, já tivesse corrido 3 e de repente mudassem a regra no meio do caminho e falassem: olha, agora são 7 quilômetros. E aqueles 3 que você já correu? Nem todos vão contar mais. Alguns a gente vai tirar da sua contagem, tá bem? Além disso, o tempo de espera, aquele tempo que você ficou no limbo esperando o documento sair, que antes ajudava a compor os 5 anos, agora some dessa conta. E é interessante ver como essas mudanças batem diferente em cada pessoa. Tem gente que fica revoltada, tem gente que entende, tem gente que desiste e tem gente que continua tentando. Mas tem um comentário que eu acho está aqui muito importante, porque mostra um outro lado da história que ninguém gosta de falar. É exatamente do Gabriel Neves, 2133. Ele fala assim, ó: eu moro em Portugal e amo. Nunca sofri preconceito, nunca. Mas vejo muito brasileiro mal educado, que não cumprimenta, não agradece, muita gente queima o filme. Esse comentário é aquele soco de realidade que ninguém gosta de ouvir, mas que todo mundo precisa ouvir. Porque a verdade é essa, não é só o sistema que pesa, não é só lei fria escrita no papel que causa essas mudanças. Tem brasileiro que vem para cá, trabalha, respeita, ajuda, soma, se adapta à cultura. Esses brasileiros são muito bem-vindos, são abraçados pela comunidade portuguesa, assim como eu fui. Mas também tem muito brasileiro que vem fazer besteira aqui. Trata mal, não cumprimenta, não agradece, fala alto demais, faz bagunça, é som alto, é empinando moto, ignora completamente a cultura local. Não quer se adaptar a nada, não é? Age como se Portugal fosse só uma extensão do Brasil. Cara, não é. E aí, quando a discussão vira Portugal está endurecendo as leis de imigração, não é só culpa da lei fria num papel, tá? É um pacote completo, é política internacional, é pressão dos partidos de direita, opinião pública que está cansada de certos comportamentos, custo de vida subindo, crise de habitação e também, sim, o comportamento de quem vem para cá sem noção nenhuma e sem respeito. Isso é difícil de falar, mas é a realidade. E fingir que não acontece é fechar os olhos para parte dessa história. E aí fica a pergunta que todo mundo quer a resposta, a pergunta que está na cabeça de quem está pensando em vir para cá. Portugal ainda vale a pena? Antes de eu te dar a minha visão sobre isso, deixa o Vasco responder do jeito mais direto possível. Vamos ver mais um trecho aqui. Então, vale a pena ainda? Olha, Eliezer, eu acho que vale a pena, mas vamos ser claros. Portugal continua com um problema de carência de mão de obra. Sim. Não é? Você Sim, vai aos sim, restaurantes, sim. quem é que você vê trabalhar? Sim, Brasileiros. Imigrantes, sobretudo brasileiros, pontualmente alguns venezuelanos, mas sobretudo brasileiros. Nós temos um problema de mão de obra. Podem-me dizer que há variadíssimas razões para isso, admito-as todas, mas a verdade é que temos problema de mão de obra, carência de mão de obra. E, portanto, estas pessoas continuam a fazer falta. Vale a pena? Vale, porque há emprego para estas pessoas. Ele diz basicamente o seguinte: Portugal tem emprego, tem falta de mão de obra em várias áreas, precisa de gente trabalhadora, aí ainda vale a pena sim. Mas vale a pena para quem? Vale a pena para quem vem regular, com documento, com visto, com os papéis, com planejamento, sem aventuras. Não vale mais a pena para quem quer vir na coragem, naquela onda do depois eu me viro. E aí a gente volta para os extremos dos comentários. De um lado tem gente que coloca toda a culpa nas costas do governo. E aí tem esse comentário aqui do Nicolas Araújo 6873. O que acaba com Portugal é simplesmente o que acaba com qualquer país, o governo. Do outro lado tem quem reduza tudo só ao custo de vida. Por exemplo, aqui, NDM89 diz assim: hoje não vale a pena vir para Portugal. Os aluguéis são um absurdo, acima de 600 euros no mínimo. Os dois comentários têm um pedaço de verdade. É verdade que o governo erra muito, inclusive. É verdade que o custo de vida está pesado. Aluguéis caríssimos, supermercado caro, gasolina cara,
tá tudo caro mesmo. Mas ainda falta a pergunta que pode mudar todo esse jogo. Para quem? Para qual tipo de pessoa? Em qual contexto, né? Ou com qual expectativa? Porque não existe o Portugal como se fosse uma coisa só, um bloco único, né? Existe o Portugal que cada um vive. Tem gente que vem para cá, consegue emprego bom, mora num lugar legal, faz amigos, se adapta bem e fala, cara, foi a melhor decisão da minha vida, não me vejo mais voltando para o Brasil. Tem gente que vem, sofre, não consegue emprego, paga aluguel caríssimo, fica sozinho ou sozinha, não se adapta, volta para o Brasil depois de 6 meses e fala, nunca mais, foi a pior experiência da minha vida. E tem gente que fica no meio termo honesto, que é onde eu me encaixo, por exemplo. Não é o paraíso, tem seus problemas, tem burocracia, tem custo alto, mas para mim ainda faz sentido. Ainda prefiro ficar aqui pelo menos por um bom tempo. O que eu acho mais perigoso de tudo é tomar decisão baseada só em propaganda de Instagram ou em vídeo apocalíptico do YouTube, né? Nem vale a pena o vem aqui, porque a Europa é tudo lindo, tudo perfeito, todo mundo rico. Nem todo mundo conta a história inteira, né? E também não pode ser, ninguém mais consegue morar aqui, acabou-se tudo, Portugal morreu. Claro, a gente tem que ver os dois lados. Para mim não morreu, tá bem? A vida real está sempre no meio do caminho, sempre. Então nunca é de mais, nunca é de menos. A gente tem que ver realmente todo o contexto e a vida de cada um. No fim do vídeo, o Eliezer e o vídeo do Vasco também, eles fazem um resumo que para mim é bem honesto e bem direto. Dá uma olhada nesse trecho aqui que eu vou colocar. Bom, acho que já deu para responder todas as perguntas, são muitas alterações, tem muita novidade, e agora você vê se vale a pena para você, mas a gente já falou que a nossa conclusão é que vindo já preparado vale a pena, vindo com documentos, com papéis, com visto, o que for, Exato. com nacionalidade portuguesa, aliás, sim. O módulo 2018, aquele estilo terra dos documentos, vem na coragem e se vira e dá um jeito depois, esse aí já acabou, morreu. Vocês já entenderam aí, né? Já deu para todo mundo entender. O modo 2025 e 2026 é outro completamente diferente. Tem que vir planejado, tem que vir legal, tem que vir sabendo que a regra pode mudar no meio do caminho e que você vai ter que se adaptar. Vem entendendo que burocracia faz parte do pacote, que não é rápido, não é fácil, não é simples. Não é só vir ou não vir para Portugal, é como você viria. Talvez para você faça sentido esperar um pouco mais, organizar documentos, vir com visto certo, mesmo que dê um pouco mais trabalho agora. Ou então talvez faz sentido aceitar ganhar menos do que ganharia no Brasil em troca de mais segurança e menos caos, né? Ou talvez seja, sendo bem sincero contigo mesmo, você perceba que está mais fugindo do Brasil do que planejando uma vinda para Portugal. Isso pode ser o seu caso. Essas respostas que só você tem valem mais do que qualquer vídeo meu ou de qualquer outro canal aqui do YouTube. Você acha que essas mudanças na lei são justas ou é só política para agradar quem é contra imigrante? E hoje, com tudo isso que você já sabe, Portugal ainda é um plano real para você ou já começou a olhar para outro lugar e achar que já não vale a pena, pelo menos por enquanto? Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar Portugal com mais pé no chão, com mais realidade, manda para alguém que está planejando vir baseado só em TikTok de 30 segundos ou post de Instagram. Eu sou o Dan Félix e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!